né? Em 2011, ainda na pauta dos brasileiros no exterior, né, nós criamos a Casa do Migrante do Oiapoque. Infelizmente, essa casa durou apenas um ano, que nós não tivemos condição de mantê-la aberta, por duas razões. Primeiro, porque nós não tínhamos gerência do Ministério do Trabalho na cidade de Oiapoque. Agora estamos inaugurando, então agora nós vamos voltar com a nossa casa lá. E dependíamos 100% da Prefeitura de Oiapoque para manter a casa. E depois que nós não conseguimos um atendente com esse perfil. Então, tivemos, acho que 2 ou 3 atendentes que não conseguiram dar conta do recado lá e a casa acabou fechando. E em 2011 inauguramos aqui em São Paulo, né, um serviço que dá conta da história dos brasileiros que começam a voltar em razão da crise de 2008, não é? Que é o chamado NIATRE, Núcleo de Informação e Apoio a Trabalhadores Retornados do Exterior. Isso está funcionando aqui, quem quiser ir, né? Não sei, acho que domingo não funciona, mas segunda-feira sim. Fica aqui na beneficência nipo brasileira, né? E ele é focado nos brasileiros que retornam do Japão, embora faça atendimento em geral a qualquer brasileiro. Então, esse serviço, embora o foco dele seja reinserção no mercado de trabalho, porque o brasileiro volta do Japão, às vezes com 10, 15 anos do Japão, perde a noção, né, da realidade do Brasil, tem dificuldades, documento e tal, e a gente faz esse trabalho de recolocação desses brasileiros lá no NIATRE. É um órgão que faz 200 atendimentos mês, não é? E eu acho que vem fazendo também tem tido uma atuação muito importante. Em 2012, como eu já falei, inauguramos o Espaço do Trabalhador Brasileiro em Hamamatsu, do Japão, e nesse período todo fizemos as chamadas Semanas do Trabalhador Brasileiro no Exterior. Então, fomos a Cayena, na Guiana Francesa, fizemos atividade com os garimpeiros brasileiros, né? Nesse sentido, olha, direitos, contratávamos advogados locais, os advogados ficavam ali uma semana dando orientação trabalhista para os brasileiros. E nós íamos com o nosso técnico dizer, olha, o mercado de trabalho brasileiro está bom, é assim, assim, assado. Explicávamos, porque às vezes a pessoa tinha vontade de voltar, mas não tinha conhecimento da realidade do Brasil. Então, fizemos em Cayena, fizemos em Portugal, em Lisboa, fizemos na Espanha, fizemos em Boston, nos Estados Unidos, enfim, fizemos em várias cidades esses eventos para que, enfim, ajudar a quem ficou, né, e também facilitar o retorno daqueles que tinham interesse em estar regressando para o Brasil, né. E nessa atividade, eu acho que é muito interessante, porque a gente se depara com situações assim as mais inusitadas. Eu me lembro que quando a gente foi no Japão, e fomos várias vezes, por conta primeiro o projeto da casa, depois do espaço, e fizemos semana do trabalhador brasileiro no Japão, o consulado insistia com a gente, não, vocês têm que visitar os brasileiros presos. Né? Vocês sabem que tem uma quantidade grande de brasileiros presos no Japão e em outros países. Né? Inclusive, no Japão tem uma coisa terrível, que são os filhos dos brasileiros que acabam não se integrando à sociedade japonesa e acabam, muitas vezes, cometendo delitos e acabam presos em locais para menores infratores. É uma coisa terrível lá no Japão. E aí, não, vocês têm que ir lá, e me levaram lá em Yokohama, na penitenciária lá e tal, porque no Japão, é uma coisa assim, eu fiquei sabendo dessa coisa toda, né, que a gente fica assim achando que as nossas penitenciárias são terríveis, né, e são mesmo. E lá no Japão é tudo organizado, né, você entra, tem aquele bonsai na entrada, aquela coisa, aí quando você vai conhecer a realidade, né, que o pessoal falava assim, não, porque os brasileiros querem cumprir pena no Brasil. Eu falei, não é possível.
olha essa coisa aqui, coisa bonita, bem organizada e tal, e aí você vai sabendo por quê. Nós chegamos lá na penitenciária e estavam lá os presos, né, tendo uma palestra qualquer lá e tal. Nós ficamos lá atrás e tal, olhando, e eu reparei uma coisa, ninguém mexia a cabeça, ficavam todos assim, sentados, todos sem cabelo, uniforme, né, cabeça raspada, uniforme, e ninguém olhava para o lado. Eu falei, como é que pode isso? Aí nós começamos a saber, olha, os caras, se olhar para o lado, é punido, e a punição é assim, ninguém apanha, na cadeia não apanha nada. Coloca sentadinho num banquinho, numa sala sem ninguém, e não pode levantar daquele banco 2, 3, 4 dias. É uma coisa assim que impacta a gente, porque é um terror psicológico que a pessoa sofre ali dentro. A família, quando vai visitar, tem que falar com seu familiar em japonês. Ah, mas eu não falo japonês. Então não fala. Olha só para o seu familiar. É proibido falar outro idioma na penitenciária japonesa. E mais, o trabalho é obrigatório, é trabalho forçado. As pessoas trabalham em fábricas dentro da penitenciária e são obrigadas a ter uma produção X, porque senão são castigados se não cumprem aquela produção. Então, assim, é uma coisa que, sabe, o choque cultural é muito grande. É muito grande, sabe? E, então, isso marca a gente. Eu fiquei muito impactado quando fiz essa... Porque, agora, assim, não estou querendo dizer mal do Japão, porque o Japão tem coisas maravilhosas, mas, sinceramente... A outra coisa, aqui a gente discute, né? Até aprovamos agora recentemente, o Ministério da Justiça pediu para a gente e tal. Não, temos que garantir a residência para os estrangeiros que estão cumprindo pena no Brasil, porque tem liberdade condicional e tal, né? E, enfim, tem que ficar aqui até cumprir a pena. No Japão, não existe liberdade condicional para presos estrangeiros. Para o japonês tem, mas para o estrangeiro não tem. Ele tem que cumprir a pena integralmente em regime fechado. Aí, são situações que, né, faz a gente pensar um pouco, né, nas diferenças entre... enfim, então, tivemos a oportunidade de ver o trabalho lá dos garimpeiros brasileiros no Platô das Guianas, dos brasileiros que trabalham em Portugal, na Espanha, o bairro inteiro de brasileiros em Boston. Em Boston você come uma comida mineira mais fácil que no Rio de Janeiro, por exemplo. Tem lá um bairro, um restaurante ao lado do outro de comida mineira ali. Então, você vê que como é que as coisas vão se estabelecendo, né, nesse processo migratório. E para concluir, né, agora em 2013 nós lançamos o Observatório das Migrações Internacionais, que é algo que para nós é muito importante. Fizemos em parceria com a UNB, a Universidade de Brasília, porque infelizmente até hoje os dados migratórios do Brasil são dispersos e são velados, porque ninguém divulga, né? Ninguém divulga isso. O CENIG tem lá as autorizações de trabalho a estrangeiros, quem quiser ver está lá divulgado, as estatísticas e tal, não sei o quê. Mas nós gostaríamos de saber, né, quantos estrangeiros entram, quais são as categorias, quanto tempo ficam, o que acontece, para onde vão, os estados e tal, e nós não sabemos isso. Isso é fundamental para que a gente possa estabelecer boas políticas migratórias, né? Então, é uma trajetória aí longa que a gente às vezes fica olhando, parece que nada aconteceu, mas muita coisa aconteceu nesse período todo. Infelizmente, o que é mais importante talvez não tenha acontecido, que a gente tem uma lei nova, né? E isso eu acho que contribuiu muito para que hoje a gente também não tenha um esquema claro de recepção a migrantes. Eu acho que isso está disperso, e eu acho que isso é algo que a gente precisava muito ter bem claramente estabelecido, né? Mas, enfim, e continuamos, né? Continuamos fazendo os trabalhos. Outro dia mesmo tivemos aqui em São Paulo, professora, que o pessoal... Não, porque no final do ano passado, o CENIG, em parceria com o CONARE, porque assim,
Vocês sabem que hoje, por não ter um marco legal adequado, as pessoas entram no Brasil e pedem refúgio. Não são refugiadas, mas elas pedem refúgio para quê? Como estratégia de ter documentos. Só que isso um dia vai dar problema, porque o refúgio vai ser negado e elas vão ficar indocumentadas. Aí, no final do ano passado, a gente recebeu lá o pessoal de Caxias do Sul e a seccional regional da CNBB do Paraná também teve conosco, mas vem cá, pô, nós estamos aí com não sei quantos senegaleses, bengales, eles estão trabalhando, mas eles estão com o protocolo de refúgio e a gente tem informação que vai ser negado. E o problema é que está todo mundo trabalhando, as próprias empresas falando assim, pô, mas se esses caras forem embora, como é que a gente faz? E se eles perderem o emprego, como é que eles sobrevivem? Eles vão fazer alguma coisa. Né? Então, está a porta aberta para trabalho escravo, para exploração do trabalho e tal. Aí nós sentamos lá no CONARE, explicamos a situação, e o CONARE falou assim, não pensem que são só esses, não. Nós temos 4.500 casos de estrangeiros que pediram refúgio, que a gente sabe que não são refugiados e que vão ser negados. O que nós fizemos? Não, a política do CENIG, pô, mas você vai deportar? Não vai deportar, né? Não vai deportar 4.500 pessoas. Né? Depois essas pessoas vão perder emprego, as empresas vão deixar de contar com essas pessoas, tal. Então, não, manda aqui para o CENIG que nós vamos documentar. Embora eu reconheça que isso não devia ser papel do CENIG. Nós devíamos ter um procedimento de regularização migratória ordinária. A pessoa chega no Brasil, constrói uma relação com o país, vai lá no órgão lá qualquer e olha, tá aqui seu documento. É assim que devia ser. Mas, infelizmente, não é. Então, nós assumimos isso, falei, então vamos documentar. Né? E demos lá os 4.500 residências para essas pessoas. Mas, certamente, lá no CONARE agora, já passaram-se 6 meses, certamente tem outros 4.500 lá e isso é uma coisa que precisa, de fato, ter uma política claramente estabelecida. E eu defendo que a política tem que ser documentar. Agora, não dá para a gente ficar como órgão, né, muito mais de regulação de políticas, de normas e tal, ficando documentando individualmente pessoas. Não é nosso papel isso. Né? Então, e aí nesse processo foi interessante porque quando os senegaleses souberam que 4.500, não é só senegalês, né, mas tinha muito senegalês, mas tinha outra nacionalidade. Aí ligaram aqui e disseram, comunidade africana quer uma reunião contigo e tal, não sei o quê. Tudo bem, eu vou aí e tal. Aí nós cheguei aqui em São Paulo, não é brincadeira não, numa sala, devia ter mais de 300 pessoas, todas elas africanas, Paulo Íris estava lá, todas elas africanas, de várias nacionalidades, e aquela coisa, aí a lista do CENIG virou quase uma lista Schindler. Por que só aqueles? Né? Só salvaram aqui, e os outros, que também já tinham chegado, mas não tinham pedido refúgio, ou o pedido não tinha chegado em um determinado momento para o CONARE considerar. Como é que fica isso? Então, são paradoxos, são questões que estão aí colocadas e que merecem resposta, mas não dá para a gente continuar tratando isso como se fosse uma situação pontual, que não é pontual, é estrutural. O Brasil vai continuar recebendo migrantes e nós temos que ter uma lei clara que estabeleça a recepção do país para esses estrangeiros, a documentação deles, os direitos, etc., etc., senão nós vamos cada vez mais ter situações como essa, de que uns conseguem, outros não conseguem, uns estão amparados, outros estão desamparados, e isso eu acho que não é bom aí para ninguém. Então, acho que meu depoimento, não sei se era isso que vocês queriam, mas obrigado.